Novo Volvo EX90, eu vim aqui conhecer, dirigir e falar para vocês como é o carro mais tecnológico que a Volvo já fez. Tudo isso agora aqui no Motor1.com. O novo EX90, ele foi desenvolvido sobre uma nova plataforma específica para carro elétrico, então ele não compartilha nenhum componente, nenhum elemento aí com carro a combustão. Ele é um SUV de porte grande, 7 lugares, com 5,3 metros de comprimento, o seu entre-eixos 2,98 metros, ele tem 1,74 de altura e a sua largura é de 1,96 sem considerar os espelhos. Considerando o espelho, 2,11 metros. O que chama atenção aqui, ele foi totalmente pensado para ser um carro elétrico, então toda a preocupação com a aerodinâmica também está presente em vários elementos, em vários detalhes, como as rodas fechadas. São rodas de 22 polegadas, tem também aqui as maçanetas, que quando a gente passa a mão, ela fecha, né, para ficar bem rente ao carro. Vários apêndices aerodinâmicos, alguns por baixo da carroceria, que a gente não consegue mostrar aqui, mas consigo falar para vocês e o que isso significa. Isso resulta num coeficiente aerodinâmico de 0,29. Para vocês terem uma ideia, esse é o coeficiente de um sedã coupé baixo e a gente está falando de um carro aqui de 5 metros de comprimento, alto, com 0,29 de coeficiente aerodinâmico. Isso foi pensado para ter uma melhor performance, né, uma melhor eficiência energética, você consumir menos bateria e também diminuir muito o ruído de vento na parte interna. Como ele é um SUV aí de luxo, topo de gama, o conforto interno é uma preocupação da marca e, claro, o ruído interno foi extremamente pensado em sua redução ao máximo. Então, o coeficiente aerodinâmico contribui para essa redução. Aqui no lançamento global, a gente tem a apresentação dessas duas cores, né? Um cinza e um tom de areia. Eu particularmente gostei muito dessa cor, eu acho que combinou com o carro. Falando em termos de conjunto, né, do powertrain, ele é equipado com 2 motores, um em cada eixo, entregando 517 cavalos de potência, 92,8 kgfm de torque, o que, segundo a Volvo, permite acelerar de 0 a 100 em 4,9 segundos. A sua bateria, alocada aqui embaixo, né, no assoalho, tem capacidade de armazenar até 111 kWh, o que garante aí uma autonomia de mais de 600 km no ciclo WLTP. Falando em potência de carregamento, no carregamento rápido, o novo EX90 ele aceita até 250 kW de potência, o que permite aí carregar, né, a bateria de 0 a 80 em menos de 30 minutos. É uma bateria grande, a gente está falando de 111 kWh, uma bateria NMC, né, você que gosta aí de entender a composição da bateria, então você tem esse conjunto e essa eficiência. Já chamado de carro mais tecnológico e seguro da Volvo, ele vem com um lidar ali, sistema que vai auxiliar aí na assistência à condução, com os assistentes de permanência em faixa, frenagem automática de emergência, o piloto automático adaptativo e até mesmo o autopilot, aquele que você ativa e sem interferência humana ele consegue ajudar aí você numa condução sem as mãos. Ainda não está disponível, mas via software a marca vai oferecer. Esse lidar ele possui 8 câmeras, 5 radares e 16 sensores. Ele fica aqui, ó, bem escondido ali, mas é a primeira aplicação prática que a gente vê dessa tecnologia em um carro de produção. É um SUV de 7 lugares, com um amplo espaço aqui no banco traseiro. Ele tem também aqui o assoalho rebaixado. E olha só, para os ocupantes aqui do banco de trás, você tem
o controle de ar-condicionado de 2 zonas, então aqui totaliza 4 zonas, bancos totalmente, né, individuais aqui, que você consegue inclusive, né, ajustar aqui a distância individualmente, ou para quem vai atrás, ou aqui mesmo, ampliando ali o espaço para quem vai no banco traseiro. Mostrar para vocês um recurso interessante também que explica aqui o nível de tecnologia do novo EX90. Aqui eu estou com uma opção para 5 bancos, né, 5 assentos. Então você tem a segunda fileira aqui, baixei aqui esse banco. E para voltar a ter 7 lugares aqui, ó, basta apertar aqui esse botão que o banco automaticamente será reconduzido ao seu lugar. O mesmo aqui. O único trabalho que a gente vai ter, basicamente, é levantar o encosto de cabeça, mas ele está solto. Então você tem aí 7 lugares montados. Agora o momento mais esperado dessa viagem, como anda o novo Volvo EX90, totalmente elétrico, carro topo de linha aí da Volvo, também chega ao Brasil, provavelmente na configuração mais completa, com 2 motores. E que falar desse carro aqui em termos de dirigibilidade e condução? Não há um ponto que a gente possa criticar em termos de desempenho. É um carro muito potente, muito confortável. A proposta, né, desse carro é ser um veículo aí familiar, 7 lugares, com muito conforto, muita qualidade interna, um som de primeira, recursos de tecnologia. E é nesse ponto que a gente começa a analisar um pouco mais profundamente, depois até com mais tempo, porque ele começa a mudar aqui a forma como a gente interage com os carros, a forma como a gente faz ajuste do retrovisor ou até mesmo do volante, se conecta aqui com as informações disponíveis também no sistema. E começo explicando um pouco justamente isso. É um carro que ele é construído numa plataforma feita para um carro totalmente elétrico, tem um sistema de gerenciamento de bateria, de todas as funções do carro, desenvolvido em parceria com o Google. Então você tem aqui muita informação detalhada do trajeto, da estimativa de consumo, de quanto você terá bateria no ponto de destino. Se você já dirigiu um Volvo, qualquer Volvo, em algum momento, você já entende que o sistema está conectado no carro para te dar esse tipo de informação. É diferente, por exemplo, de um carro a combustão, que a gente tem ali autonomia, né, e a gente estima que ela vai chegar naquela quilometragem que está dando ali. Aqui a precisão ela é bem assertiva, né, nesse ponto. Então, como é um mundo novo, é um carro elétrico, você não pode ficar na mão, você precisa dessa informação com mais profundidade, com mais certeza. Falando aqui, como eu disse, posição de dirigir aqui sensacional, você tem um ajuste perfeito, boa visibilidade geral do carro, você sente que você está num carro muito bem construído, muito bem produzido, materiais de primeira, acabamento em alumínio, tem essa preocupação de ter um couro ecológico. A gente não pode nem falar couro, mas é um material aqui que lembra couro, não é de origem animal, para a construção do carro. Mesmo assim, se você entrar aqui no EX90, é o que você espera de um Volvo. Destaques: muita tecnologia, tem um lidar aqui fora, né, um radar 360, frenagem automática, manter na pista, tudo que a gente espera de um carro desse porte, desse preço. Tivemos algumas situações aqui, e até que você acompanha o Inside Biz no Brasil, fora do Brasil, Motor One, outras mídias, você deve ter visto que algumas publicações comentaram que não tem o Apple CarPlay aqui integrado sem fio e que virá futuramente por atualização de software. Isso para mim nem é um problema, porque você terá atualização, você não precisa fazer nada, então em algum momento vai receber isso. Mas o que eu pondero, o que eu destaco aqui, é você utilizar o Apple CarPlay em cima de um sistema que está totalmente integrado com o carro.
Então, eu sou usuário de Apple, gosto, utilizo em todos os carros o Apple CarPlay, mas aqui no Volvo ele não faz muito sentido. Uma alusão que eu faço nesse ponto é como se você comprasse um carro novo e comprasse uma capa para colocar aqui no volante. O carro ele já te entrega tudo, ele te entrega até mais informações, né, do que a gente está acostumado, do que o Apple CarPlay vai conseguir entregar para a gente. Então, na minha visão, não é um problema você não ter o Apple CarPlay agora, se você quiser, né, depois vai ter também, mas fazer uso da tecnologia que a Volvo colocou aqui nesse sistema. Uma grande tela, não, diferente do EX30, né, o Volvo EX90 ele traz tudo que a Volvo já desenvolveu, falando de sistemas de segurança, falando de tecnologia embarcada, tem aqui um painel digital totalmente integrado. Então, isso que eu falo, né? Você vai colocar o Apple CarPlay aqui, vai colocar o Waze aqui, mas estamos usando o Google Maps aqui e ele está replicando aqui no painel, né, a rota. Então, eu tenho aqui, tenho na tela grande, tenho no head-up display, tudo conectado, tudo sincronizado. Não vejo muita necessidade de um outro sistema aqui para nos auxiliar. Dinâmica de condução, baixíssimo nível de ruído, um dos carros mais silenciosos que eu já guiei. Coloque na conta também um som de alta qualidade aqui, Bowers & Wilkins, né, mas ele tem uma experiência sonora aqui espetacular, aliada a essa acústica aqui, e que faz parte, além, claro, de todo o isolamento acústico, do coeficiente aerodinâmico de apenas 0,29. A gente está falando de um SUV grande, né, alto, com esse coeficiente. É realmente uma marca impressionante que a Volvo conseguiu atingir aqui no desenvolvimento desse carro. Pontos que talvez você tenha que aprender é utilizar o carro. Então, para você ajustar o retrovisor, tem que entrar aqui dentro da tela e procurar retrovisor esquerdo, retrovisor direito, ajustar com o volante aqui. Esses botões do volante eles assumem diversas funções, até mesmo aqui a ajuste de profundidade e altura do volante é por aqui, mas é questão de costume, né, você conseguir acessar. Sinto falta, como a gente sempre pontua e pondera nesses carros mais modernos, de botões físicos para ar-condicionado, volume. Volume até temos aqui, né? Então você consegue aumentar ou diminuir, tem um volume, tem um botão central aqui no console, mas sinto falta de botões para ar-condicionado, ligar, desligar, aumentar a temperatura, baixar a temperatura. E um outro ponto que a gente precisa, né, depois ter uma avaliação mais localizada no Brasil em relação ao conforto. Aqui é absurdo, um carro extremamente confortável, mas estamos rodando em estradas americanas que, vocês já sabem, não sofrem da crocância que temos aí no Brasil. Ruas crocantes, valetas, aqui muito mais limitado, com asfalto liso, sempre muito bem acabado, digamos assim. Mas é isso, pessoal. Então, pontos que eu destaco aqui: qualidade sonora que impressionante, conforto, muita tecnologia e alguns pontos aí a se considerar em termos de software. Para você abrir o carro, por exemplo, é um cartão ou um NFC que você coloca no celular e ele identifica internamente. Tivemos alguns momentos aqui, o nosso time também identificou algumas situações aqui durante o test drive. Estamos falando de software, falha de comunicação, não identificação da chave, ou uma tela que não ligava. Então, esse momento, né, para Volvo entregar um carro extremamente funcional, vai depender ainda de alguns ajustes finos em termos de software. Mas o que eu posso dizer para vocês nesse momento é um carro que impressiona e que faz jus aí
ao seu status de topo de gama da Volvo, também no Brasil. Continuando aqui no nosso test drive, agora eu já posso falar com um pouco mais de conhecimento do novo Volvo EX90. Os seus mais de 500 cavalos de potência conferem aí uma boa agilidade. É um carro que é grande, né? Mais de 5 metros de comprimento, então você tem uma aceleração aí 0 a 100 em menos de 5 segundos. Lógico que nós vamos avaliar isso com um pouco mais de precisão no nosso teste mais completo, mas neste primeiro momento, nesse primeiro contato, muito ágil, extremamente silencioso e um carro confortável que faz jus aí à fama de topo de linha. Outros pontos que eu gostaria de destacar aqui: o sistema de som Bauer & Wilkins, com 25 alto-falantes. Sistema de som impressionante, mas aqui desligado, né, para vocês entenderem. Outro ponto que eu comentei na externo é o lidar, sistema lidar com 8 câmeras, 5 radares e 16 sensores. Nesse momento nós temos aqui aqueles assistentes que já conhecemos: assistente de permanência em faixa, o ACC, né, o piloto automático adaptativo, frenagem automática de emergência. Mas conversando com o time da Volvo aqui, eles disseram que o hardware, que o carro já está preparado para o nível de condução autônoma nível 3, praticamente eliminando aqui a nossa intervenção. Porém, a Volvo ela sempre prioriza aí pela segurança, então ela só vai liberar esse sistema via software quando estiver 100% sem nenhuma falha. No restante, é o que eu tinha comentado, alguns pontos de atenção aqui em relação ao sistema, atualizações, mas no geral um carro muito confortável, potente e com o máximo de tecnologia que a Volvo tem à sua disposição. Destaco também o sistema de processamento. Pela primeira vez está utilizando um chip da NVIDIA. Cada vez mais vamos falar de carros como falamos de smartphones. Qual processador, memória, tempo de resposta, armazenamento, latência, enfim, essas coisas que hoje não fazem parte do mundo automotivo e agora começam a entrar em carros como o Volvo EX90. Aqui eu vou mostrar para vocês um dos recursos interessantes. Muda tudo, né? Como eu falei, a forma de interagir com o carro. Para ativar o piloto automático adaptativo, você usa a mesma maçaneta aqui, a mesma manopla, né, do mudar o seletor de marcha, de câmbio, na verdade, drive ou ré, porque não tem marcha. Pronto, ativei e do outro lado você controla a velocidade. Aqui a gente também tem alguns pontos, visualizações do navegador aqui ou outra visualização que você queira. Bem, aqui a gente consegue ter uma visão do que o lidar está enxergando, né, com seus radares e sensores. Ele consegue ver o carro que está atrás, o carro que está do lado, inclusive lendo a faixa. Aqui você vê a faixa tracejada do lado esquerdo, ficou sem faixa e agora volta a faixa novamente e a faixa contínua do lado direito. Então é exatamente isso que ele enxerga e você consegue visualizar aqui o que a tecnologia começa a entregar num carro como esse. Entre os recursos disponíveis aqui, a lista é extensa. Um carro desse porte, desse nível, desse segmento, estão o sistema de massagem também aqui para o motorista e passageiros dos bancos dianteiros. Então você ajusta aqui alguns níveis de intensidade, você escolhe a posição, o tipo de massagem que você quer, velocidade, intensidade e começa. Ele fica nessa massagem por 20 minutos e depois para, depois você tem que ativar novamente. Esse é um item de conforto. Agora um item de performance que esqueci de comentar e vou falar agora, é sobre a aceleração. Ele não tem modos de condução como a gente conhece em outros modelos elétricos, modo econômico, modo normal, modo personalizado. Aqui você tem um modo de condução padrão e você tem um botão performance que vai ativar a entrega do torque nas 4 rodas para você sentir a aceleração com uma entrega máxima de torque. É um carro pesado, carro, né, mais de 2 toneladas, um carro de 5 metros, então é um carro pesado,
você não vai ter aqui aquela sensação, né, de um super esportivo, mas é uma aceleração bem vigorosa, colocando aqui nos Estados Unidos tudo é bem restrito, mas só para sentir o gostinho, então bem interessante. E aí, o que vocês acharam do novo EX90? 25 alto-falantes. Esse lidar aqui é coisa de outro mundo, acabamento fantástico, mas eu quero ouvir de você. Tá preparado para ter um carro desse? O que você achou? Aqui você já sabe, né? Sua opinião é sempre muito importante. Comenta aqui embaixo se gostou do vídeo, deixa seu like. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!